Circuito número 13. Olha só, característica dele, ó. Aqui é uma fonte de corrente. Foi dado que a corrente 100 mA. Quem é 100 mA? É o meu I total. Então, essa aqui é meu I total. Se o I total, vamos lá, se o I total é 100 mA, 100 mA igual a 0,1 ampere. Então, a corrente que está saindo da fonte aqui, o meu I total é 0,1 ampere. Então, foi dada a corrente da fonte. Para calcular a corrente que ele está pedindo, a corrente I1, I2 e I3, tem que saber a tensão. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que calcular a resistência, tá? Ó, tu tem 3 resistores em paralelo. O ideal é calcular de 2. O ideal não, certo, é calcular de 2 em 2. Faz esse com esse e tu vai achar aqui um resistor equivalente aos dois. Então vamos lá. R1, 2. Quem que vai ser? Vai ser o R1 vezes o R2 sobre o R1 mais o R2. Quem é esse cara aqui? É o equivalente aos dois. Bom, agora esses dois saíram, ficou só esse aqui que é o R1, 2. Agora, este tu vai fazer em paralelo com esse, entendeu? De 2 em 2. Então, agora eu vou calcular o R total. Quem que vai ser o R total? Vai ser o R1, 2 vezes o R3 sobre o R1, 2 mais o R3. Pronto, achei o R total. De 2 em 2. Esse com esse deu origem a esse, equivalente. Agora, esse equivalente com o R3. Agora, eu vou calcular a tensão. Lembrando que no circuito paralelo a tensão é a mesma. I total vezes o R total. O V, que é igual para todo mundo, a tensão é I total vezes R total. Tu vai achar a tensão. Agora é só calcular as correntes que ele pede. Olha lá. I1, V sobre R1. Ó, pá. I2, V sobre R2. I3, V sobre R3. Pronto, tá aqui o circuito. Beleza? Número 14. Ó, calcule as correntes que entram nos nós. Nós, esse pontinho nó, é a união de 3 ou mais bipolos, ou seja, aqui nesse nó a corrente se divide, né, inversamente proporcional às resistências. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Se eu pegar e botar dois resistores assim, ó, ligados em série, ó, a corrente que passa aqui é a mesma, né? Aqui não tem nó. Mas se eu fizer essa conexão aqui, ó, com outro resistor, ó, já tem aqui um nó, porque a corrente que passa nesse ramo é diferente dessa e é diferente dessa, tá entendendo? Isso é um nó. Então, olha só, de novo, aqui foi dado, ó, que a fonte de corrente tem uma corrente total de 500 mA. 500 mA é 0,5 amperes. Então eu sei que o meu I total aqui é 0,5 amperes. Eu tenho que buscar a primeira coisa, a resistência. Ó, vou chamar aqui, ó, de R1, R2, R3 e R4. O ideal, tá? Faz esse com esse e acha o equivalente, esse com esse vai achar o equivalente. Então aqui tu vai achar o resistor equivalente ao R1, R2 e aqui tu vai achar o equivalente ao R3, 4. Tá, vamos lá. R1, 2. Como é que tu vai fazer o R1, 2? Ó, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Agora o equivalente do R3, 4. R3, 4, olha lá. É o R3 vezes o R4 sobre o R3 mais o R4. Ó, R1, 2, tá aqui ele. R3, 4, tá aqui ele. Agora, como é que eu faço o R total? Como é que eu faço o R total? Eu faço a equivalência do R1, 2 com o R3, 4. Então, vai ser o R1, 2 vezes o R3, 4 sobre o R1, 2 mais o R3, 4. Tá entendendo o que eu fiz? Como essa equação aqui te possibilita calcular qualquer circuito paralelo, qualquer resistor associado em paralelo, tu faz de 2 em 2. Ó. Fiz o 1 com 2, o 3 com 4. No final, o equivalente R1, 2 com o equivalente R3, 4. Sempre de 2 em 2. Agora, pense assim, ó. Ele quer que calcule as correntes em cada nó. É ou não é? Tá aqui o nó 1, tá aqui o nó 2, tá aqui o nó 3. Bom, pensa comigo. Correntes que entram. Tá aqui ela. Pum. Quem é que está entrando no nó 1? Quem é que está entrando? Qual é a corrente que está entrando no nó 1? É o I total, que é 0,5. Então, essa aqui já está pronta. Agora, qual é a corrente que está entrando no nó 2? Corrente que está entrando no nó 2. É a somatória das correntes do resistor 2, mais o 3, mais o 4. Ó, aqui está o nó, certo? Ó, vamos supor que aqui fosse 1 ampere, 1 ampere e 1 ampere. Quantos amperes seriam aqui? 3. Esse é um valor que eu estou chutando, tá? Então, corrente que chega nesse nó é a corrente que vai sair para os 3 resistores. Corrente que chega no nó 3 é a corrente que vai para o resistor 3 mais o R4.
Estão entendendo? Só calcular. Para esse circuito aqui, ó, olha só, calcule a corrente I. A corrente I está aqui, ó. Aqui tela aqui, ó. Lembrando que isso aqui é um circuito paralelo, a corrente é a mesma. Então, I, quem vai ser o I? Vai ser o V sobre o R. Nesse caso, quem é o V? É a tensão, que é a mesma, 20 volts. Quem é o R? Tá aquele aqui, o I, ó. 4 ohms. Então, a corrente aqui vai ser 5 amperes. Pô, acabei fazendo esse, que fácil. Agora, olha esse circuito aqui, ó. Foi dado algumas informações, ó. Olhem bem. Foi dado que a corrente... Quem é 6 amperes aqui? Quem é os 6 amperes? Pergunta quem é 6 amperes? É o I total, certo? Eu estou dizendo que aqui está passando 2 amperes. Se aqui está passando 2 amperes, lembrando que corrente que entra mesmo aqui, sai. Se está saindo 2 amperes aqui, aqui tem quanto? Aqui tem quanto? 2 amperes. Se chegou 6 amperes até esse nó, foi 2 para lá, quantos amperes tem aqui? Quantos amperes tem aqui? 4. Estão entendendo o que eu fiz? Ó, tá chegando 6 nesse nó. Se foi 2 para lá, para cá foi 4. Captaram a ideia? Agora vamos lá. Para calcular o que ele pede, tu tem que saber a tensão da fonte. Ó, no circuito paralelo a tensão não é a mesma? Olha aqui, ó. Tensão, ó, é I vezes R. Ó, tensão é I vezes R. Qual é a corrente que eu tenho? Corrente do resistor 1. Aqui, ó. E a resistência 1. Então, por exemplo, tensão vai ser 4 amperes vezes 15 ohms. Qual é a tensão desse circuito? 60 volts. Então, todo esse circuito aqui tem 60 volts. Agora é com vocês o resto, tranquilos? Mas a jogada está aqui, ó. O mesmo se aplica no circuito 17. Olha só. Ó, vê se vocês enxergam aqui, ó. A fonte está colocando 100 volts. Logo na saída tem um resistor em série provocando uma queda de 50 volts. Se a fonte coloca 100 e esse resistor provoca uma queda de 50 volts, quantos volts tem aqui, ó, nesse voltímetro que eu vou instalar aqui? Quantos volts tem nesse voltímetro aqui, ó? Vamos lá, tô esperando 50 volts. Ó, para quem não enxergou ainda, olha ali, ó. Tá aqui a fonte. Tá aqui o resistor. A fonte coloca 100 volts. E esse resistor aqui tira 50. Quanto que sobrou aqui? Quanto que sobrou aqui nesse voltímetro? 50 volts. Qual é a tensão sobre o R2? 50 volts. Então agora tu tem tensão e potência. Aqui, ó, esses dois estão em paralelo, tá todo mundo em paralelo. Então agora tu já sabe a tensão, é só trabalhar com o resto. Tranquilos?